Black Mil Grau, valeu que tá fechadão com F pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. Sim, pra variar com um pouco de atraso, mas a gente tá aqui, né? O importante é isso, não é mesmo? Pra quem quer alguma desculpa, quer dizer, alguma justificativa, o que aconteceu? Semana passada tava programado pra quinta-feira após os jogos da Champions League, isso é na quinta-feira do dia 9, tava combinado de minha pessoa e Marcondes, Matheus Marcondes, da gente gravar. Só que o Marcondes tava com dengue, minha gente. Eu pensei, vou apresentar sozinho, vou falar. Foi uma semifinal emocionante. O Marcondes, que é madridista roxo, tinha que estar aqui. Será que o banco faz isso sozinho? Fiquei pensando, fiquei enrolando. Toquei outras coisas, voltei a fazer exercício, arrumei meu livreiro. Sim, eu tenho um livreiro com muitos livros, inclusive comprei mais livros hoje, mas isso não vem ao caso. E aí fiquei pensando, será que chamo, será que não chamo? O homem tá descansando, né? O Marcondes ainda tava se recuperando. Eu pensei, cara, eu acho que é mais esquema juntar tudo num episódio só. E é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai juntar tantos os jogos da Champions League como da Europa League e também da Conference League, semifinal de tudo, num episódio só, condensado, até porque são menos jogos, então dá pra comentar um pouco mais. E eu decidi dar um descanso pro Matheus Marcondes. Na verdade, não queria ver ele elogiando o Real Madrid, porque ninguém suporta o Real Madrid, mas estamos aí. E bom, vocês já viram de que se trata o programa. Eu fiz aqui no improviso a introdução, estou orgulhoso, ignorei a minha pauta que eu gravei aqui. Na verdade, segui um fio guia. Cara, acho que é a pior introdução. Não, acho que tá boa, né? Deu pra entender, né? Eu me perdi só agora no final. DJ, por favor, sobe a trilha pra eu não passar mais vexame com essa intro, voltar aos trilhos aqui desse programa e parar de ficar falando abobrinha. Semifinais. Bayern de Munique versus Real Madrid. Abrindo então os serviços por aqui, a gente teve no dia 30 de abril os Moranguetes do Real Madrid indo até a Allianz Arena para enfrentar os bávaros alemães do Bayern de Munique. E diferente do resto da temporada, o Bayern começou muito bem, com Leroy Sané já dando um baita susto na torcida madridista com menos de um minuto de jogo, quando o alemão recebeu a bola dentro da área e bateu cruzado, parando no Lunin. Aos 6 minutos, Leroy tentou mais um arremate, mas desta vez a bola subiu muito. Gente, mas que barulho é esse? Ah, cara, tava numa paz até agora, foi eu ligar o microfone, o vizinho decidiu furar a parede. Não, pera aí, deixa eu dar um jeito nisso. Pronto, vamos ver se agora resolve. Problemas técnicos aqui. Hoje tamo que tamo, hein? Atraso episódio, barulheiro no meio da gravação. Até me perdi onde eu tava. Aos 6 minutos, Leroy tentou mais um arremate, mas dessa vez a bola acabou subindo muito. E aos 9 minutos, Harry Kane, vendo que o Lunin estava adiantado da sua meta, tentou da altura do meio campo, mas acabou errando o alvo. E já dizia o velho ditado, se nas suas chances você não aproveitar, pode ter certeza que o Real Madrid vai. Dito e feito, aos 24 minutos,
minutos, Toni Kroos mandou um passe fenomenal, uma linda bola enfiada no ponto futuro pro Vini Júnior, que fez que não ia, não foi, enganou o zagueiro Kim Min-jae, atraindo a marcação do coreano e o tirando da posição para correr no espaço livre, no corredor livre, e venceu Manuel Neuer, Real Madrid 1-0. Na volta do segundo tempo, Leroy Sané mais uma vez foi para cima, arrancou pela direita, infiltrou a área e bateu de esquerda um tirambaço para, por fim, vencer esse maldito desse Lunin. Todo respeito ao Lunin, a ofensa só dentro das 4 linhas, fora, baita respeito, baita... Ainda é um baita goleiro, né? A gente fica com raiva dele, mas é porque ele é um baita goleiro. O nosso alemão aí, Leroy Sané, marcou depois de 6 meses. Assim, o último gol que ele tinha feito tinha sido em outubro. E aí ele veio marcar numa semifinal de Champions. Incrível. O Bayern aproveitou o embalo, continuou indo pra cima e aos 56 minutos, Jamal Musiala foi derrubado dentro da área. O juizão apontou pra marca de cal e Harry Kane foi pra cobrança. Eu confesso aqui que eu achei que ele ia desperdiçar, mas o inglês pôs a Allianz Arena abaixo quando, com toda a frieza do mundo, deslocou o goleiro pra virar a partida. Só que, meus amigos, a gente tá falando do Real Madrid, o time que nasceu para jogar Champions League. Nas 5 primeiras edições ganhou 5 Champions, lá na década de 50. Você acha mesmo que eles iam sentir a pressão? Sentiram nenhuma, porque eles foram pra cima, foram atrás do marcador, é semifinal de Champions League, é o Real Madrid, é os merengues, eles estão de branco, com a faca entre os dentes, seguiram pra cima e aos 82 minutos, Rodrigo foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti para os merengues. Vini Júnior, futuro bola de ouro, foi pra cobrança e, como quem tá jogando uma pelada com os amigos no domingo, no pleno churrascão, igualou o marcador, deixando pra tudo ser decidido no jogo da volta, que rolou no dia 8 de maio no estádio Santiago Bernabéu. E tivemos 2 protagonistas nesse jogo. O primeiro deles foi o Manuel Neuer, que fez jus ao seu nome e pegou até pensamento. O Real Madrid mostrou muito mais volume de jogo que o Bayern, foi pra cima e poderia assim ter feito 3, 4 gols se não fosse o Manuel Neuer, que estava tendo até então uma atuação impecável. Com um goleiro que inspira confiança debaixo da trave, o Bayern acreditou. Harry Kane aos 68 achou o Alphonso Davies livre na ponta, que driblou o Rudiger e finalizou cruzado com categoria para mais uma vez vencer o Lunin e colocar os bávaros com o pé na final. Daí o Thomas Tuchel, professor Pardal, um idiota, se vocês me permitem aqui a palavra, decidiu substituir o Harry Kane, o Leroy Sané, o Jamal Musiala para a entrada do Kim Min-jae, Thomas Müller e Choupo-Moting. Ou seja, o time ficou sem velocidade, sem opção de contra-ataque, sem poder de fogo, né? Se o Real Madrid empatasse, o Bayern não teria qualquer chance de voltar a igualar, de voltar a marcar gols. Ficou acuado, completamente acuado, chamou o Real Madrid, que é o que eles mais queriam naquele momento, para cima, para justamente atacar e virar a partida, que foi o que aconteceu. E se assim, eu falei, se de um lado a gente teve o Manuel Neuer de protagonista, do outro a gente teve um outro cara, mas peraí, tô me adiantando aqui porque o Manuel Neuer, que até então tava tendo uma atuação impecável, nota 10 no SofaScore, decidiu aos 88, olha gente, a minutagem, se o jogo tivesse 80 minutos, o Bayern tava na final, vocês têm noção disso? Mas como são 90 minutos, aos 88, o Vini tentou um arremate, o Neuer foi pegar a bola, foi defender, cara, foi bizarro, ele... É até bizarro, assim, porque num treino ele deve encaixar umas 30 bolas daquela. Mas justamente nessa noite, na única bola que veio pra cima dele, que ele errou, ele bateu roupa em pleno Santiago Bernabéu. Quem tava lá pra conferir a bola? O Rosselló, que jogava no Espanhol, que era até 2 anos atrás um Zé Ninguém, decide uma semifinal de Champions League. Gente, vocês sabem o que é isso? Cara, é o Real Madrid. É simplesmente o Real Madrid em Champions League, porque até o maluco, com todo respeito ao Rosselló, que sempre joga abaixo, que sempre nunca teve nenhum destaque, foi outro dia ser chamado pra seleção espanhola, sabe, um cara que jogou até em Bundesliga, em outros times da La Liga, mas sempre assim, times menores, tava lá, e ele veio do banco, ele não era titular, tá ligado? Ele veio como opção para substituir o Benzema, só que uma opção muito abaixo lá no começo da temporada, tá ali naquele momento, sabe, é
os deuses do futebol se reunindo pra dar mais uma maldita Champions League pro Real Madrid. Cara, é inacreditável, sabe? Como o Neuer, que é sempre impecável, sempre perfeito, faz uma falha dessas e tá justamente o Rosselló pra conferir essa bola, empurrar pra dentro. E assim, não bastasse esse lance que deu toda a vida pro Real Madrid, que continuou indo pra cima, aos 90+1, o Carvajal ajeita uma bola na linha de fundo pro Rüdiger, que cruza pro meio da área, e mais uma vez o Rosselló tá lá pra empurrar e fazer a virada. Cara, e é muito louco porque esse segundo gol, ele no primeiro momento sinalizaram impedimento. E aí ficou aquele suspense assim, e eu, cara, na hora eu fiquei, mano, foi gol, não foi gol? E aí, olha como são as coisas. Justamente nesse momento, a Vi me mandou mensagem pedindo pra buscar ela. E eu, como bom namorado, falei, não, beleza, é isso. Eu vou deixar de presenciar esse momento. Eu não vi o gol sendo validado. Eu fui buscar a vitória no trabalho. E aí, quando eu volto pra casa, o que tá? Simplesmente o Real Madrid faz a virada com 2 gols do Rosselló. Ainda tem um lance polêmico que a gente já vai comentar. Eu perdi tudo isso. Mas é isso, o que a gente não faz pelas nossas cônjuges, não é mesmo? Falando de polêmica, né, de lance polêmico, a gente teve aos 90+13 o Mazraoui disputando uma bola de cabeça com o Ferland Mendy dentro da área. A bola sobra, o Thomas Miller ajeita de cabeça pro De Ligt, que empurra, né, que chuta cruzado rasteiro pro gol vazio. Só que no meio desse lance, tanto o árbitro como o bandeirinha apontaram impedimento de maneira precoce, tipo, a terminada não jogou. A jogada não tinha terminado, a jogada não terminou. O que é bizarro, é simplesmente bizarro, simplesmente contra todos os protocolos. Por regra, né, não sei se é uma regra do futebol, mas se convém, num lance desse, esperar a jogada terminar pra, por fim, assinalar se houve impedimento ou não. Só que aqui o juiz foi apito frouxo, ele apitou no meio do lance e assim, teve um monte de portal, um monte de emissoras mostrando que o Mazraoui no início da jogada não estava impedido, ele estava em posição legal. Acho que é o próprio Rüdiger que dá condição pra ele. A gente nunca vai saber porque assim, o gol não é que o gol não chegou a ser anulado, ele, pelas regras da partida, não aconteceu, porque foi anulado antes o lance e ficou por isso mesmo. E assim, se o juiz não tivesse apitado, a gente não sabe se essa é gol também ou não, porque no momento que o juiz apita, os jogadores do Real Madrid já desistem da jogada. E aí o gol sai. Mas o gol sai porque o Bayern tinha uma boa chance ou porque os jogadores do Real Madrid desistiram do lance? Fica aí a dúvida. O que eu sei é que de qualquer forma o Bayern foi prejudicado em alguma medida. Eu não vou entrar aqui em juízo de valor, apontar que o Real Madrid é sempre favorecido pela arbitragem. O que acontece é que a gente tem arbitragens muito péssimas que atrapalham o espetáculo, né? Só nessa temporada da Premier League mesmo, aquele lance de impedimento do Liverpool, enfim, várias polêmicas aí. Eu sempre me vem essa porque é chocante, assim, o nível de amadorismo de uma das ligas considerada a melhor liga do mundo, que é a Premier League, ter um erro crasso desse, e aqui é a Champions League, tá ligado? É a Champions League, a gente tem um erro também de arbitragem, de apito frouxo, que não faz sentido e vai ficar por isso mesmo. E ainda mais num time que, querendo ou não, né, haja visto outros confrontos com o Bayern, né, que lances na era pré-VAR, né, vários lances que assim os jogadores do Real Madrid claramente estavam impedidos e não houve qualquer assinalação, nem sei se essa palavra existe, mas chega aqui e a gente tem um lance desse também, né? De qualquer forma, todos os méritos pro Real Madrid, que estão na final, pra minha tristeza, né? Que eu já comentei com vocês, eu não gosto quando tem essa repetição de clubes, né? Ainda mais o Real Madrid. Se bem que esse Real Madrid, ele é muito mais simpático do que na era BBC. Eu simplesmente odiava a era BBC. Eu não gostava do Zidane, não gostava do Bale, não gostava do Sérgio Ramos, odiava o Cristiano Ronaldo. Sim, tem essa polêmica. Olha, melhor eu falar do outro jogo, né? Antes que vocês venham aqui em Oswaldo Lopes com paus e pedras pra me linchar. Não façam isso, gente. Não é legal. Borussia Dortmund versus Paris Saint-Germain. E no dia 1º de maio, dia do trabalhador, tivemos o Borussia Dortmund recebendo no Signal Iduna Park os franceses do Paris Saint-Germain. E num dia tão especial como esse, nada mais lindo do que ver um time do povo ganhando de um time comprado com dinheiro sujo, não é mesmo?
Porque assim, o PSG bem que tentou, mas quem marcou o gol nessa partida foi o BVB, com o Nick Schlotterbeck aos 36 minutos, fazendo um cruzamento fenomenal diante do meio campo para encontrar o nosso simpático Niklas Füllkrug livre, que dominou, invadiu a área e bateu entre o goleiro e a trave. Cara, esses lances... Engraçado que tem um lance parecido na rodada anterior, né, contra o Atlético, se não me engano, mas dessa vez quem ajeita bolas, ajeita as bolas. Ajeita a bola. É o Hummels. O Hummels manda lá da intermediária, acho que até da linha de defesa, não lembro. Tipo, muito longe o lance. Me lembra aquele Liverpool de 18-19, 19-20, se não me engano, que tinha muito isso. Virou, mexeu o Van Dijk e achava uma bola lá da que pariu. E vários jogadores, né? Acho que era uma das instruções do Klopp. Fazer essas bolas longas pra de uma vez quebrar várias linhas de marcação, encontrar os atacantes, né? Os pontas em condição pra, enfim, criar chances e fazer gols, né? Me lembrou muito isso. Engraçado, né? Como, não sei, eu sinto que hoje o Liverpool do Klopp é mais bola no chão, né? Nesse começo era muito bola longa e tal. Enfim, me lembrou bastante. Precisava fazer esse comentário, né? Eu não manjo nada de tática. O único detalhe, assim, que eu percebo, eu preciso mostrar, né? Que eu sei alguma coisa. E se pá, eu tô falando um monte de abobrinha também. A pessoa fala, não, mas isso não existe, não sei o quê. Enfim, comentem aí. E na volta, que rolou no dia 7 de maio, no Parc des Princes, em Paris, adivinha só... mais uma vitória do Borussão. O PSG comandou boa parte das ações, ainda que de maneira desordenada, né? Sério, gente, parece que as instruções do Luiz Henrique era: a gente vai pra cima e vocês se viram aí, tá ligado? Porque, mano, era muito bizarro. O PSG tinha volume de jogo, mas era completamente desordenado. Era bizarro, mas ainda nessa moda cara que eles estavam jogando, eles ainda conseguiram meter 3 bolas na trave e 5 chutes a gol, mas quem balançou mesmo as redes foi o Borussia, quando aos 50 minutos, em cobrança de escanteio, Julian Brandt cruzou pro Red Hummels, cabecear bonito e ampliar a vantagem. Assim que, se você tá atento, percebeu que a final da Champions League 2023-24 se dará entre Borussia Dortmund e Real Madrid, que inclusive vai rolar no dia 1º de junho, um sábado, 16 horas de Brasília, inclusive em Londres, em Wembley, um dos maiores palcos aí do futebol europeu, né? Que, cara, eu sou louco pra conhecer o Wembley. O Wembley parece ser muito Bora então, gente, fazer com o exercício de mostrar o caminho dos finalistas, só pra gente ver como que foi a estrada desses grandes times até aqui. Começando então pelo Real Madrid, que liderou o Grupo C com 18 pontos, 6 vitórias e nenhuma derrota, né? 18 pontos significa isso. O Grupo C, que contava também com Napoli, Braga e Union Berlin. Nessa primeira metade da temporada, é engraçado que o Real Madrid ainda estava tomando forma, né? O Ancelotti teve que lidar com diversos desfalques, incluso Courtois e o Militão, que tiveram um rompimento do ligamento do joelho cruzado. Acho que é esse o nome, né? O LCA, que é uma baita lesão, geralmente tira o jogador pra temporada. E ele teve que improvisar. Além disso, teve a saída do Benzema, e como eu comentei, trouxeram o Rosselu, que não era pra ser titular. O Ancelotti levou um tempo até achar a formação que ele queria, se não me engano é um 4-4-2, com o Rodrigo e o Vini mais centralizados, né? Os dois como atacantes. E, enfim, ele foi se achando, né? Até poder encaixar. Teve a chegada do Bellingham, que foi, tipo, meio que um achado, né? O achado por esse Real Madrid foi, quem não lembra, no começo da temporada, a época artilheira do Bellingham. O Bellingham tava decidindo uma porrada de jogos pro Real Madrid, inclusive acho que é o momento mais marcante dessa fase de grupos, que era assim, né? O Real Madrid ganhava todos os jogos, muito mais às vezes na empurrância do que qualquer outra coisa, né? Que não jogava bonito, mas ganhava, e muitas vezes com, sei lá, o Bellingham mesmo decidindo. Acho que o exemplo mais claro que eu ia trazer aqui é justamente esse jogo contra o Union Berlin, se não me engano, no próprio Bernabéu, que era um 0-0 modorrento, não modorrento, né? O Real Madrid tentando, não jogando aquilo tudo, e o Union Berlin se defendendo como podia, até que nos acréscimos o Bellingham acha um gol assim pra dar a vitória pro Real Madrid e mostrar um pouco do que é o Real Madrid, né? O Bellingham que chegou ontem, na época tinha acabado de chegar no Real Madrid e já tava com esse pensamento madridista de vencer, não importa, não precisa jogar bonito. A filosofia completamente contrária do Barça, né? Que prioriza jogar bonito do que vitória, às vezes parece que é isso. O Real Madrid não, o importante pra eles é vencer, não importa como. Então a gente teve esse começo de temporada conturbado do Real Madrid, mas foi se achando, né? Aí depois a gente teve nas oitavas eles pegando o RB Leipzig, e aqui eles foram completamente amassados pelo RB Leipzig, foi loucura assim.
E se fosse um time um pouquinho maior, um time um pouquinho mais tradicional, eu acho que eles tinham rodado. Porque o RB Leipzig criava muita chance, mas errava. Errava. Se eles tivessem um atacante melhor, eu acho que a história poderia ter sido outra. Inclusive aquele ditado que eu falei hoje, né? Que o Real Madrid vai aproveitar as poucas chances que eles têm. É essa, né? Se você não aproveitar suas chances, o Real Madrid vai se fazer valer das suas. Foi o que aconteceu aqui. Aquele lance fenomenal do Bellingham em contra-ataque. Nossa, o lance do Bellingham é muito bom, mas o do Vini é muito melhor, né? Ele fugindo da marcação, indo pro centro, recebendo a bola e já batendo no ponto que ele sabia que o goleiro não ia conseguir catar, né? O Gulas, um lance inacreditável, tanto que na ida foi 1-0, e aí na volta eles tem toda aquela polêmica do Vini, né? Empurrando o Orbán e tal, e pipipi, popopó, no final 1-1. O RB Leipzig vai achar gol, mas é só no finalzinho, tipo, a reação demorou muito pra acontecer. E aí quando foi ver, já estava eliminado. E o Real nas quartas. E aí nas quartas, eles vão pegar quem? O Manchester City. E eu pensei, agora esse Real Madrid vai rodar. Não é possível que o City, do Pep Guardiola, não vai ganhar desses caras. Não ganhou na ida 3-3. Uma loucura em pleno Santiago Bernabéu. Com falha do Lunin, golaço do Valverde. Nossa, foi um dos melhores jogos dessa temporada. E aí na volta, empate em 1-1, aquele jogo modorrento, inacreditável, que o Real Madrid colou a bunda na trave e o City só sabia ir pra linha de fundo e cruzar pro meio. Mas né? E aí foi pros pênaltis, a gente foi pros pênaltis, e aí nos pênaltis, Bernardo Silva tem aquela falha lá que inventa de bater no meio, né? Bernardo Silva, tu é um dos melhores jogadores, me faz uma dessas, plenas quartas de final de Champions League. Mas aí o Real Madrid chegou nas semis enfrentou o Bayern de Munique, na ida 2-2, na volta 2-1. Como eu já tinha comentado aqui, mas a gente tá fazendo retrospecto, então tem que entrar aqui também. Desculpa se você tá ouvindo repetido, se você não gosta. Se não tá gostando, continua aqui que a gente precisa comentar ainda da Europa League, da Conference League. Agora, o Borussia Dortmund foi líder do grupo F, famigerado grupo da morte, que contava com Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle United. Lembrando que aqui eu acho que todo mundo botava como o Borussia em último nesse grupo. E no final das contas eles lideraram, né? Inclusive 2 vitórias para cima do Newcastle, empate com o Paris Saint-Germain. Mas enfim, eles lideraram o grupo. Nas oitavas enfrentaram o PSV Eindhoven. Mais uma vez com azarões. Viu uma pá de gente falando do PSV que tava liderando a Eredivisie, que não perdia e tal, como franco favorito. Rodaram, né? Na ida, empate em 1-1 no Philips Stadium. E na volta, vitória por 2-0. Aí nas quartas, o adversário foi o Atlético de Madrid. Mais uma vez favorito, até porque o Atlético de Madrid tinha acabado de derrotar a Internazionale. Na ida, eles até ganham no Civitas Metropolitano por 2-1. O Atlético, né? O Atlético ganha em casa por 2-1. Só que na volta, o Borussia faz aquela remontada. Outro jogo maluco, com nada mais, nada menos do que 4-2. E aí nas semis, como eu comentei, enfrentam novamente o PSG, 1-0 na ida, 1-0 na volta, e agora eles estão na final. E eu acho que o Real Madrid é franco favorito. Eu sei, né? A gente não pode cair nessa de desdenhar do Borussia, porque eles chegaram até aqui, mas eu acho que contra o Real Madrid em final, cara, o Real Madrid acho que tem uma derrota em final, que foi justamente contra o Liverpool na década de 80. E aí, sempre que eles chegam em final, eles são imbatíveis, não tem como. Posto minhas fichas no Real, mas não vai ser assim goleada também, que nem alguns estão achando. Eu acho que vai ser, não sei, 2-0. Acho que esse seria meu palpite. Jogo equilibrado e tal. E o primeiro gol demorando pra sair, o segundo saindo assim já 2 minutos depois, né? Rodrigo faz uma dobradinha e aí senta no placar até o final pra erguer a orelhuda. Olympique de Marselha. Atalanta. Indo agora para os jogos da Europa League, a gente começa com um confronto entre o Olympique de Marselha e Atalanta. Na ida, que rolou no dia 2 de maio, os italianos foram até o belíssimo Velodrome para enfrentar os Marcelos do Olympique. Em um jogo bastante equilibrado, cada time balançou as redes uma vez só. Um inspirado Scamacca marcou para a Atalanta aos 11 minutos, enquanto que o Mbappé, ó. O Mbeba. É que o nome é parecido, gente. Me dá um desconto aí. Não tem nada a ver, eu só... Enfim. Enquanto que o Mbeba
e igualou para os franceses aos 20 minutos. Já no jogo da volta, no estádio Atleti Azzurri de Itália, em Bérgamo, a Atalanta facilmente pôs o Marsella na roda e já aos 30 minutos, Lookman marcou para os Nerazzurri. Ruggieri ampliou aos 52 e Touré bateu o último prego do caixão aos 90+5. Esse final de jogo foi uma loucura. A Atalanta estava tão confiante que a equipe do estádio, não os torcedores, gente, a equipe do estádio começou a estourar fogos antes do fim da partida. Ainda estava rolando a partida e estava estourando um monte de fogo de artifício no céu, assim, uma loucura. No gol do Touré, a Atalanta chega com uma facilidade, uma troca de passes até o Touré finalizar, e enquanto isso os fogos de artifício não tá lá no céu, estralando. Lindo, foi lindo de ver. Foi uma loucura, mas muito bonita a cena, muito legal a imagem. Enfim, uma loucura completa, mas que coroa uma campanha belíssima da Atalanta, que a gente já comenta, e que despacha um dos times mais simpáticos dessa Europa League. Roma versus Bayer Leverkusen. E o outro confronto se deu entre Roma e Bayer Leverkusen. Na ida, a sorte sorriu para os alemães, com os comandados de Xabi Alonso vencendo em pleno estádio olímpico de Roma. O Florian Wirtz, sempre ele, garoto prodígio, estreou o marcador aos 28 minutos e o Andrich ampliou aos 73. A Roma jogou muitíssimo bem, tá? Eu vi vários lances naquele Instant Highlights, né? Aquele programa do Star Plus que mostra todos os jogos em simultâneo, que teve tanto na ida como na volta, foi muito legal de acompanhar, mas o pacto do Xabi Alonso segue cada vez mais forte. Xabi Alonso, inclusive, que ontem eu sonhei de novo com ele, é uma loucura, assim. Acho que em dia que eu vou gravar, que eu planejo gravar Boletim dos Campeões, ele aparece nos meus sonhos, né? Dessa vez estava ele e o Klopp e os dois pediram pra tirar uma foto comigo. É, eu sei. Loucura completa. Já na volta, na Bayer Arena, o Leverkusen começou com um time misto, viu a Roma ir pra cima e abrir 2 gols de vantagem, com 2 cobranças de pênalti bem batidas por Leandro Paredes. Empate, então, portanto, né, no placar agregado. Só que me digam, gente, alguém realmente achou que esse Bayer Leverkusen ia perder? O Xabi botou algum dos titulares de volta ao time principal e aos 82 minutos, cobrança de escanteio a favor do Leverkusen. A bola vai para a área e desvia justamente na cabeça do Mancini. O Mancini, que decidiu vários jogos para Roma nessa Europa League, decidiu mais uma vez, mas dessa vez contra. Gente, que... Cara, é muito azar, assim, sabe? Ele tá lá de boa, tal, pá, do nada a bola acerta a cabeça dele, vai pro gol, mata o goleiro. Triste, mas acontece, né? Fazer o quê? É o pacto do Xabi Alonso. Desculpa, Mancini, mas você foi envolvido aí nessa mística que é o Leverkusen dessa temporada. Com esse placar, o Leverkusen passava, mas seria ainda assim a primeira derrota deles na temporada, só que aos 90+7, sim, aos 90+7, Stanisic descartou qualquer possibilidade de derrota e empatou para garantir o Leverkusen de vez na final. E o DJ da Bayer Arena tava inspirado, gente, assim, eles já haviam lançado uma música, né, não sei de quando que é essa música, descobri esses dias que cada vez que sai um gol do Leverkusen, eles tocam uma música no estádio que é como se fosse a música tema de gol do Leverkusen. Se eu lembrar, eu ponho na descrição pra vocês. É uma música muito legal, muito massa. Mas, depois que o juiz deu o apito final à partida, os jogadores foram comemorar e tal. E o DJ teve a pachorra de tocar Bela Tchau pro estádio inteiro ouvir. Além de tudo, eles são debochados. Assim que a final da Europa League, que vai rolar numa quarta-feira, no dia 22 de maio, ficou entre Atalanta e Bayer Leverkusen, fazendo então mais uma vez o caminho dos finalistas, e começando pela Atalanta, que liderou o grupo D com 14 pontos e nenhuma derrota. Grupo esse que contava também com o Sporting, Sturm Graz e o Rakov Tistachova, não lembro mais como que fala. Nas oitavas, despachou de novo o embalado Sporting. Eles já tinham se enfrentado na fase de grupos, né? Inclusive o Sporting, que ganhou depois da Liga de Portugal, tava jogando muito bem, tava muito embalado. Mas a Atalanta ganhou com 3-2 no agregado. Eu ia falar que é uma baita atuação da Atalanta. Realmente foi, né? Pô, 3-2 no agregado deve ter sido um jogaço. Confesso que não vi esse jogo, não lembrava desse jogo.
tô aqui repassando junto com vocês. Nas quartas, enfrentou o meu Liverpool, meteu simplesmente 3-0 em pleno Anfield, para depois perder em casa por 1-0, mas o que importa é o placar agregado. Vieram para semis, e que não custa repetir, né? Mas empatou fora por 1-1 com Marselha e em casa ganhou por 3-0. Já o Bayer Leverkusen liderou o grupo H com 18 pontos, vencendo todos os jogos contra Karabag, Molde e Haken. Incríveis 19 gols em 6 jogos, tá? Só para deixar aqui registrado. Daí nas oitavas voltaram a enfrentar o Karabag. É engraçado que todo mundo se enfrentou 2 ou 3 vezes. Vocês repararam? PSG, BVB, Sporting, Atalanta, Bayer Leverkusen, Karabag. Enfim, é engraçado que esses 2 jogos com o Karabag estava muito mais preparado. Quer dizer, preparado até a segunda página para enfrentar o Leverkusen. Porque tanto no jogo da ida como da volta, eles conseguem abrir 2 gols de vantagem e o Leverkusen vai atrás do resultado. Na ida consegue empatar em 2-2 e na volta, não satisfeito em empatar, eles conseguem ainda virar no tempo normal com o último gol, acho que saindo aos 90 mais 8, uns acréscimos malucos assim. Aí nas quartas eles foram enfrentar o West Ham, metendo 2-0 em casa e empatando em 1-1 em Londres. E agora nas semis, vitória em casa por 2-0 e na volta empate na Itália contra a Roma em 2-2. E aqui de favoritismo, gente, eu acho que o Leverkusen leva. Não é meme nem nada, eu só acho que o Leverkusen tá com o psicológico mais preparado que a Atalanta. A Atalanta ontem... Foi ontem? Não, foi na quarta. Eu tô gravando na sexta, né? Sexta-feira, dia 17 de maio. Na quarta-feira, dia 15, teve Copa Itália. E a Atalanta, cara, enfrentando uma Juventus nada inspirada. A Juventus dessa temporada que tá bem meia boca. É claro que não pode ser metro, né? Um único jogo. Mas ali se percebe que a Atalanta estava sem qualquer poder de criatividade, reação. Levaram um gol bem cedo da Juventus. A Juventus sentou no placar. A Atalanta não conseguiu fazer mais nada. É um time que tá mostrando um ótimo trabalho do Gasperini. Tem anos já chegaram em semi de Champions, se não me engano. Foi semi ou quartas? Que eles são eliminados pelo PSG naquele Super Agosto e tal. Enfim, acho que é semis. Mas eu acho que o Leverkusen é mais time. O Leverkusen tá jogando futebol. E assim, não basta só... Até quando eles estão jogando mal, eles não perdem. Sabe que é um time não perder? Tá certo que a Atalanta não precisa ganhar também, né? Pode ir pros pênaltis. Mas eu ainda assim ponho minhas fichas no Leverkusen. Aston Villa versus Olympiacos. Agora então, abrindo a Conference League, a gente teve o Aston Villa e o Olympiacos se enfrentando, com os gregos indo até o Villa Park e botando os ingleses pra mamar. Guardem bem esse nome, El Kaabi, um atacante marroquino que simplesmente pôs o confronto no bolso. Aos 16 minutos ele já tinha balançado as redes e não seria a última vez, já que ele dobletou aos 29 minutos. O Aston Villa buscou a reação e conseguiu diminuir aos 45 mais 1 com Ollie Watkins, que inclusive tá voando nessa temporada. Na volta para o segundo tempo, os ingleses conseguiram empatar a partida com Moussa Diaby, que marcou aos 52 minutos. Tudo levava a crer que os ingleses, por fim, iam ter o controle do jogo, iam dar uma acalmada, mas acabaram levando o fumo dos gregos, já que El Kaabi fez seu hat-trick ao marcar novamente aos 56 minutos de pênalti. Para piorar as coisas pro Aston Villa, aos 67 minutos, o Reze, confesso que não sei inglês, cara, eu acho que é Reze que fala, marcou também, deixando então no placar 4-2. Sim, os gregos foram até o Villa Park para marcar 4 gols em cima do Aston Villa, uma loucura. E assim, aos 84 minutos, o juiz marcou pênalti a favor do Aston Villa, que poderia diminuir o prejuízo para o jogo da volta, né? Uma coisa é você ir com só um gol de vantagem fora de casa, né? Aumenta muito as suas chances em comparação a ter 2 gols, né? Só que assim, cara, não era o dia do Villa, porque o Douglas Luiz foi pra cobrança e ele até consegue deslocar o goleirão, mas acaba acertando a trave. No jogo da volta, os ingleses buscaram reagir, mas assim, com 2 gols de vantagem, como eu comentei, e jogando em casa, no estádio Georgios Karaiskakis, os gregos se sentaram confortavelmente no placar, esperaram o Villa vir
e aproveitar os contra-ataques que renderam, mais uma vez, mais 2 gols. Sim, gente, ele cabe, fez 5 gols em 2 jogos contra o Aston Villa. Ele marcou aos 10 minutos e aos 78 para dar pontos finais à súmula. Fiorentina versus Clube Bruges. E fechando a Conference, a gente teve um embate entre Fiorentina e Clube Bruges na ida no estádio Artemio Franchi. Vitória dos italianos, que receberam os belgas e meteram 3-2. O Sotil abriu o placar para os roxos aos 5 minutos. Vanaken converteu um pênalti e empatou para os belgas aos 17. Belotti, sim, ele mesmo, voltou a dar vantagem para a Fiorentina aos 37 minutos. O Clube Bruges teve um jogador expulso, o Onyedika, acho que é assim que fala, aos 61, mas eles não deixaram se abalar não, porque Thiago, não eu, outro cara, empatou de novo para as bruxas aos 63 e o Nizola devolveu a vantagem para os italianos aos 90+1. No jogo da volta, que rolou no Ian Brelde Station, os belgas conseguiram sair na frente e empatar no placar agregado aos 20 minutos, com gol de Vanaken, mas aos 85 minutos o árbitro marcou um pênalti a favor da Fiorentina, que o Beltrán converteu. Para piorar, aos 90 minutos, Odoi, do Clube Bruges, ainda foi expulso. Gente, eu não sei se é loucura da minha cabeça, se é aquela coisa de viés de confirmação, mas me dá a impressão que todo jogo desse Clube Bruges, eles têm algum jogador expulso. Pelo menos foi aqui que aconteceu, né, nesse confronto. Eu sei que os belgas ficaram pelo caminho, a Fiorentina vai na final para enfrentar o Olympiacos, num jogo que rola no dia 29 de maio, uma quarta-feira, às 16 horas. Vamos então comentar o caminho dos finalistas, começando pela Fiorentina, que foi líder do grupo F com 12 pontos, e enfrentou o Ferencváros, o Genk e o Kukarit, não sei como fala. Nas oitavas eles pegaram o Maccabi Haifa, sendo que no jogo da ida, fora de casa, foi aquela loucura com uma vitória arrancada no fim, um sonoro 4-3, e na volta empate em 1-1. Nas quartas eles enfrentaram o Victoria Pilsen, o jogo anti-gols, se vocês bem lembram, né? Já que na ida foi 0-0 e na volta também. Os gols só saindo na prorrogação, né? Com finalmente, por fim, na prorrogação, a Fiorentina marcando 2 gols. E agora na semis, pegaram o Clube Bruges, vitória na ida por 3-2 e na volta empate em 1-1. Já o Olympiacos veio da Europa League, né? Após classificar em terceiro no grupo A, que contava também com West Ham, Freiburg e Bačka Topola. Nos 16avos eles enfrentaram o Ferencváros, ganharam por 2-0 no agregado, 1-0 na ida, 1-0 na volta. Nas oitavas eles pegaram outro time do estado, o genocida de Israel, nesse caso o Maccabi Tel Aviv, e fizeram uma remontada, já que em casa eles levaram 4-1, e aí na volta fizeram 6-1, né, indo para a prorrogação, por fim se classificando. Nas quartas enfrentaram o Fenerbahçe, empataram no agregado em 3-3, eles quase perdem o jogo da ida, né, e na volta empate e tal, vai para a prorrogação, despacham os turcos nos pênaltis, numa das piores cobranças de pênaltis que eu já vi na vida. E agora nas semis venceram o Aston Villa com 6-2 no agregado. E se fosse para dar palpite aqui, não sou especialista, mas eu tô na torcida pela Fiorentina. Não consigo nivelar, porque para mim esse Olympiacos, ia ter rodado faz tempo. Eu nunca imaginei que um time grego ia estar numa final de competição europeia, mas essa é a graça da Conference League. Ela proporciona para esses times esse tipo de oportunidades, dá essa oportunidade para esses times. Eu ia falar espetáculo, acho que também, né? Não deixa de ser, né? Pô, tá numa final é um baita espetáculo, né? Não importa se pra bem ou pra mal, é importante. É engraçado que nesse jogo da final vai rolar na Grécia, justamente em Atenas, casa, em tese, né, do Olympiacos. O Olympiacos é de Pireu. Mas, pô, é Grécia, né? Então, pra mal ou pra bem, eles estão em casa. O estádio cabe em 20 mil pessoas. É o tamanho da Vila Belmiro pra uma final de Conference League. Mas o importante é competir, né, minha gente? Não, mas eu só acho engraçado isso, né? Eu acho que poderiam abarcar estádios maiores, né? Tem algumas torcidas tradicionais, né? Pô, ano passado teve o West Ham. A primeira Conference a gente teve a Roma na final.
tá ligado? Roma e Feyenoord. Então, assim, eu acho que era cabível em estádios um pouco maiores, né, UEFA? Mas, enfim, eu ponho minhas fichas aqui na Fiorentina, porque, assim, não conheço o Olympiacos, eu fiquei de queixo caído com esse desempenho deles pra cima do Villa, porque pra mim o Villa era franco favorito. Tem reclamações do Unai Emery por conta do calendário, porque a Premier League, diferente de outras ligas, eles acham que a liga deles é exclusiva. Então eles fazem um calendário maluco em que os jogadores não tem quase nenhum descanso. Tipo, teve jogo da Conference na quinta, então no domingo vocês vão jogar. Nesse nível, assim. E aí teve muitas reclamações por parte de cansaço e tal, e é uma pauta já de bastante tempo. O Klopp reclama muito disso, o Guardiola nem se fala, e outros técnicos também. Eu acho que é um problema, enquanto que, por exemplo, o PSG descansou o final de semana. A Ligue 1 adiou o jogo do final de semana para o PSG chegar descansado para Champions. O que para eles faz sentido, porque eles têm a garantia que quanto mais o time avança, mais clubes vão estar em competições europeias, né? Porque os times vão avançando nas fases das competições europeias, vão pontuando, e isso vai dando mais vagas para essas ligas. A Premier League pensa diferente, é uma soberba ridícula, que não deveria acontecer, mas eu acho que sim, tem um fator cansaço e tal. Tem que levar em conta que também a última vez que o Aston Villa estava na competição europeia foi na década de 80, ou muito tempo, tipo, faz pelo menos muito tempo, né? Não sei se foi década de 90, eu sei que faz muito tempo, e depois de não sei quantos anos eles vão estar voltando para uma Champions League, né? Eles já estão classificados para a Champions League do ano que vem. Não sei se a gente vai comentar, porque nossa, esse ano o calendário foi maluco, mas já no ano que vem que vai ter muito mais jogos. Mas o que fica é que o Olympiacos conseguiu despachar esse Aston Villa. Coloque aí a desculpa, a justificativa que você quiser, mas mesmo assim eu acho que a Fiorentina é um pouco mais de time, né? Joga uma liga melhor do que o Olympiacos, né? A Série A italiana é top 4 ligas da Europa, enquanto que a liga grega não sei onde tá. Mas tudo pode acontecer, é final, né? Novamente, o Olympiacos não precisa ganhar, só precisa se segurar. Eu espero que nenhum jogão. Eu vou estar assistindo com toda certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. E a gente traz aqui os comentários da final. Então, espero eu que pra Fiorentina, porque eu tenho um carinho enorme pra esse time. Pô, os caras jogam de roxo e eles já tiveram camisas com patrocínio da Nintendo, camisas lindas, enquanto que o Olympiacos tem o Rodinei, que todo mundo insiste em chamar de Rony Lindo, mas ele é muito feio. Rodilindo, né, na verdade. Enfim, eu sei que eu preciso encerrar. Nossa, gente, hoje vocês viram que o episódio foi mais descontraído, né, foi mais no improviso e tal. Hoje a pauta foi muito mais um texto de apoio que qualquer outra coisa do que um roteiro propriamente escrito, né. Espero que vocês tenham gostado ainda assim do episódio. Desculpa pelo atraso, mas enfim, tive que dar prioridade para teve a questão com o Marcondes. Não é culpa do Marcondes, ele não tem culpa de ter pegado bem, tá? Não é esse o caso. É só que como teve esse revés, eu tive que improvisar de outra maneira, pensar como que eu queria fazer, e no fim eu cheguei nesse resultado aqui, nessa data de publicação que eu não sei quando eu tô lançando. Tô pensando de lançar hoje na sexta, mas é capaz que fique pra sábado até segunda. A gente ainda vai ter mais um episódio pra comentar as finais, e novamente todas as finais condensadas em um episódio só. Isso é depois de junho, né? Porque a final da Champions League é só dia 1º de junho, então vai ser depois do dia 1º de junho, o que dá margem pra quem sabe agora, não sei, finalmente a gente ter outros quadros por aqui. Eu já tava fazendo a pauta de um outro episódio, de um outro quadro, acabei dando um tempo, pra não dizer que eu trabalho tanto que cansa, e às vezes eu só quero ler um livro, só quero jogar um jogo, mas vai sair, eu prometo que em algum momento vai sair episódios de outros quadros por aqui. Espero que vocês estejam por aqui pra ouvir, e é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de sempre que dá, sempre que é possível, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.